Seja água. Era uma filosofia de Bruce Lee. Ser como a água, pois a água é maleável. Ela se mantém em movimento e se renovando. Quando há um obstáculo, a água pode contorná-lo ou quebrá-lo. Quando está em um copo, ela se torna o copo. A água corrente é constante. A água parada apodrece. Mas há águas que, mesmo em constante renovação e movimento, permanecem sujas. A sujeira corre no fluxo do Ribeirão dos Meninos. Ele nasce no Demarque e deságua no Tamanduateí. Passa por várias cidades e divide São Bernardo e Santo André. Porém, não é reconhecido como filho de ninguém. Desde que eu conheci o Ribeirão dos Meninos, ele está em coma. Alguns o declaram como morto há mais de 50 anos. Mas como, se ele ainda corre? A morte ocorre quando há o esquecimento de alguém. Porém, o Ribeirão dos Meninos se faz presente na memória de todos que passam por ele. Pontes foram construídas sobre ele. Algumas já se foram. Uma das principais é feita de metal e une as duas cidades. De um lado, moradias, e do outro, um grande mercado. Mesmo em más condições, a ponte é utilizada, porém pouco reformada. Afinal, ela pertence a qual lado? Ela é uma interseção entre os mundos, um corpo que atravessa por cima de um rio, sem responsáveis. Ela é um paradoxo, pois não existe ao mesmo tempo em que está ali. O Ribeirão é vivo para qualquer um que divide o dia a dia com ele. Da minha casa, eu o enxergo e o vejo correr. Há quem o use de moradia. Ele é invisível, ao mesmo tempo que impossível de não ver. Um rio grande que corta as vias, mas que passa por debaixo de tantas outras, e o que temos dele são apenas alguns suspiros. Quando olhamos para ele, enxergamos apenas uma fonte de recurso. É normal. Nosso sistema visualiza a natureza como recurso a ser explorado. É loucura falar para qualquer um que aquele rio é uma vida, um ancestral e que merece respeito. O valor dele se perdeu quando o valor das avenidas aumentou. Os carros ganharam espaço e se tornaram a única coisa que importa, mais do que vidas. O rio deixou de ser um recurso. O que ele tinha para dar já foi tomado. E agora ele foi abandonado para morrer com o tempo. Vez ou outra, há uma garrafa no rio.
Eu queria ir lá tirá-la, mas tantas outras vieram antes e virão depois. O lixo jogado por quem passa ali suja o rio, mas essa poluição vem de algum outro lugar, um descarte muito maior e constante. Há um sistema poluente e produtivista que não enxerga mais função no rio além de lugar de descarte. Quem mora perto do rio o conhece bem, ainda que não saiba seu nome ou de onde ele vem. Sabe que ele é calmo e em épocas de chuva cresce até quase o limite. Eu já vi muita coisa dentro dele. Já vi cavalo tomando água, um sofá inteiro e até um carro. O que eu nunca vi foram peixes. Os amigos de longa data do Ribeirão dos Meninos, tão antigos quanto ele, já falaram que haviam peixes, barcos e até pessoas se banhando em suas águas. Daí veio o nome, por causa dos meninos que brincavam nas águas, pois apesar de toda a pose, o rio é bem raso. Quando eu conheci o Ribeirão, ele já estava moribundo. O início da poluição dele data do início dos anos 20. Não sei quantos desses meninos que brincavam com o rio ainda estão vivos. Eu não consigo conceber uma imagem dele com vida e brincando com as pessoas. Não consigo enxergar vida nele. E cada ano que passa se torna uma lenda urbana. A vida que fluía por ele. De vez em quando ainda aparece uma garça desavisada, procurando um peixe, mas logo ela entende o que todos entendemos sobre ele. No livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Ailton Krenak fala sobre o Rio Doce, o rio que foi atingido por um crime ambiental e agora está tóxico. Ele fala sobre a relação do povo Krenak com o rio, pois aquele rio era um avô deles. Sim, parece bobagem essa coisa de rio ser vivo, pois fomos ensinados isso, que a natureza é apenas uma fonte de recursos e que dela precisamos tirar tudo. Não devemos conviver com as montanhas, as árvores ou os rios. Devemos domesticar, explorar e descartar. O nosso desrespeito afetou tanto a natureza quanto a humanidade. Nós despersonalizamos a natureza, tirando a vida dela, deixando ela vazia de pulsar. Tirando a capacidade dela de viver, nós facilitamos a exploração até a exaustão. Na arrogância humana, não permitimos que ela compartilhe espaço conosco. Não podemos dividir lugar com esse rio. No mundo que enxerga tudo como mercadoria, esse rio serve de lixo e estorvo. As beiradas do rio se tornaram moradia de pessoas que não têm outro lugar. Pessoas abandonadas e invisíveis aos olhos da sociedade. Procurando abrigo e conforto nos braços de um rio que passa pelo mesmo. O Ribeirão dos Meninos já testemunhou muita coisa. Nas avenidas movimentadas, as pessoas passam por ele com pressa. Não sabemos o que se passa pela cabeça de cada um
que olha para ele, para as águas que parecem calmas, mas correm constantes. O ribeirão dos meninos é um corpo que foi corrompido por sujeira. Antes uma vida, agora um lugar de morte. Não muito diferente do que um corpo humano pode ser. A água flui, ela corre e se renova. A água dele não nasce suja, ela nasce limpa. Eu olho para esse rio e aprecio a força da natureza, uma água que está sempre correndo. Quando chove, ele enche. Sempre há a expectativa de transbordar, mas ele não faz. Alguns córregos pelos quais suas águas se espalham não são tão contidos e alagam as ruas. Conheci o Ribeirão dos Meninos quando criança. Depois de tantos anos, parece que ele não mudou muito. Todo ao redor dele mudou, mas ele continua dessa forma. Às vezes parece um rio sem jeito, morto, sem paz. Mas eu prefiro enxergá-lo de outra forma. Depois de tantas décadas, ele continua correndo. Ele se renova, tenta ao máximo se limpar. Parece caso perdido, mas ele só precisa de ajuda. Ele todo dia tenta renascer. A principal linha de pensamento do filósofo grego Heráclito era do fluxo. Na concepção de Heráclito, tudo flui. Tudo está em constante movimento, como um rio. Tudo flui, nada permanece. Nem eu, nem o rio. Um homem não pode passar pelo mesmo rio duas vezes, pois, na segunda vez, nem o rio é o mesmo, nem o homem. But still she dreams of quiet streams and flight.